Olá, queridos alunos do terceiro ano do ensino médio, que prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje, para dar sequência a mais uma aulinha de história, nós vamos trabalhar com o Renascimento Cultural. As páginas a que se referem o Renascimento Cultural estão aqui no livro 3, na frente B, página 546 a página 548. Tudo bem? Na próxima aula, nós vamos fazer a correção tanto das reformas religiosas quanto do renascimento cultural. E é importante eu salientar aqui com vocês que nós já tivemos uma aulinha sobre o renascimento, que foi em filosofia. As aulas não se diferem em qualidade e muito menos em quantidade, né, meninos? Mas é interessante notar que sempre tem um dado a mais, sempre tem uma perspectiva a mais a ser observada em uma ou em outra. Para a aula não ficar uma mesmice, eu trouxe uma série de novos dados, uma série de novas imagens, para que nós possamos constatar aquilo que se produziu intelectualmente e culturalmente no período renascentista e o valor do Renascimento, não só ao período em que ele está centrado, que é justamente a Idade Moderna, mas também às futuras gerações, a influência que teve no iluminismo e, evidentemente, aquilo que nós pensamos hoje sobre a realidade. Muito bem, meus anjinhos, estarei aqui abrindo a aula para vocês. Acompanhem com atenção cada um dos detalhes. É importante que nós tenhamos uma relação de entendimento mútuo desse ponto. Inicialmente, galera, é importante eu notar, é importante eu ter em mente que o Renascimento ele está incrustado em um período histórico transitório. Transitório, pois ele remete ao final da Idade Média e início da Idade Moderna. Isso significa que nós teremos uma miscelânea de valores, tanto medievais quanto modernas, num mesmo ambiente. Isso é muito interessante. E é interessante também nós identificarmos o contexto histórico, o espaço e o tempo histórico na qual estavam se dando essas transformações, essas novas cosmovisões, e isso evidentemente está descrito aqui para nós nesse primeiro parágrafo, onde nós identificamos o Renascimento como um produto urbano da Europa. Quando nós falamos de urbanismo nesse momento na Europa, nós estamos falando de algumas regiões europeias, sobretudo a Itália, grandes centros comerciais no final da Idade Média, início da Idade Moderna, cidades como Florença, como Nápoles, como Gênova, como Veneza, como Milão, eram cidades extremamente pujantes economicamente e que tinham em seu interior a figura do burguês como uma figura central, uma figura idealizadora, uma figura com novas perspectivas e novas visões de mundo, e isso afetará imensamente aquilo que se produziu durante o Renascimento. Muito bem, feita essa abordagem do local, daquilo que concerne o espaço e o tempo e os personagens que estão envolvidos no Renascimento, é interessante nós abordarmos que tudo ocorreu na Itália inicialmente, até porque, como eu já disse a vocês, a organização mercantil italiana, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, ela é muito avançada, muito significativa, e algumas cidades-estado na Itália gozam de um domínio sobre grandes regiões. Nesse sentido, nós tivemos uma produção artística e cultural muito mais intensa nesse período. Fica evidente, então, meninos, que o cenário social, que o cenário histórico na qual nós estamos descrevendo tem como base ou como plano de fundo os grandes centros urbanos italianos e quem está à frente dessa relação de produção de conhecimento, sobretudo através do mecenato, sobretudo através do financiamento da produção artística dentro da Europa, são os grandes burgueses, sobretudo italianos, e depois, obviamente, a Europa experimentará essas novas nuances que são produzidas no Renascimento,
e que são caracterizadas, sobretudo, por três princípios, meninos. O primeiro deles é a questão antropocêntrica. Percebam, meus anjos, que durante a Idade Média, quando nós falamos do teocentrismo, muito está em jogo, muito se revela na palavra teocentrismo. Entre os medievais, nós sabemos que o conhecimento se encerrava na figura de Deus, seja numa perspectiva ética, seja numa perspectiva política, seja numa perspectiva econômica e seja numa perspectiva acadêmica ou de produção de conhecimento. Já na Idade Moderna, a partir do Renascimento, há uma espécie de sublevação de determinados indivíduos e até de grupos que passam a observar a realidade não mais pelo viés religioso, mas sim pelo viés antropológico. Significa, portanto, que o homem ele passa a ocupar uma posição de destaque na produção do conhecimento, visto que, com a retomada do humanismo, com a retomada dos valores de potencialidade que o ser humano possui, isso nos permite chegar a uma conclusão de que o homem é sim capaz de produzir conhecimento, é sim capaz de se tornar autônomo em relação à produção de ideias antes dada pela Igreja e é sim capaz de gerar conceitos, ideias, análises extremamente confiáveis a partir da racionalidade humana. Então, você percebe, meus anjos, que o antropocentrismo e o humanismo têm duas palavras que evocam esse princípio. Primeiro, valorização do homem e suas potencialidades. Segundo, a centralização da figura humana na relação de produção de conhecimento a partir das suas habilidades, a partir da sua configuração física e intelectual. É evidente e é notório para nós que já investigamos um pouco mais o Renascimento, nós sabemos que um dos produtos do Renascimento é a chamada nova ciência. Essa nova ciência ela surge tanto com Bacon quanto com Descartes, tanto na esfera dos empiristas como dos racionalistas. Busca-se uma nova metodologia para substituir o modelo aristotélico-tomista. É lógico que isso vai causar uma série de danos àqueles que tentaram produzir esse conhecimento. Os conflitos são inevitáveis, principalmente a partir do século XVI, quando a Igreja perde a sua hegemonia na Europa, o seu monopólio, não só intelectual, mas também o seu monopólio religioso, pois com a Reforma Protestante uma nova ordem religiosa surge e o cristianismo romano ele deixa de ter a evidência máxima de produtor de ideias e passa a dividir, digamos assim, o fardo com os protestantes, e isso faz com que a Igreja Católica, a partir da Contra-Reforma, persiga sistematicamente os seus opositores, seja na esfera religiosa ou seja na esfera da ciência, da produção de novas ideias e novos conhecimentos a partir da racionalidade humana. Então, eu acredito, eu sempre digo que quando eu falo que eu queria viver naquele período, é lógico que eu queria estar na pele de um Leonardo da Vinci, por exemplo, mas quando eu digo que eu queria estar vivendo naquele período, deve ter sido um período tão interessante e tão rico, pois, de um lado, você tinha a Igreja e seu conjunto de universidades fundadas a partir da Igreja, você tinha universidades laicas na Inglaterra, por exemplo. Então, você tinha uma relação de conhecimento muito profunda de ambos os lados, tentando convencer ambos os lados de que o caminho para o conhecimento seria este ou aquele, ou religioso ou científico. É mais interessante ainda notar que, ao final do processo renascentista, ao final dessa perspectiva renascentista, nós temos o surgimento de uma nova ordem de pensamento que se dá no iluminismo e que evidencia ou consolida
aquilo que os renascentistas propuseram durante todo um período de aproximadamente 150 anos, 200 anos. Mas é lindo, é um período histórico lindo, é pena que os documentos têm que ser pesquisados em loco, né, meninos? Eu tentei entrar recentemente na Biblioteca do Vaticano, difícil demais, Ave Maria, precisa ter 1001 condições para que você entre, mas enfim, as pesquisas elas estão aí e nós estamos aprofundando cada vez mais o conhecimento sobre esse período transitório, chamado de Renascimento. O Renascimento, pelos historiadores, é dividido em 3 etapas. Isso, raramente, eu vi uma vez só isso cair no vestibular, nesses tantos anos que eu estou à frente da história. O Renascimento é dividido em 300, 400 e 500. São 3 fases vividas aqui pelos nossos queridos renascentistas. Eu queria que vocês dessem uma lida depois nesse texto, que eu ajeitei aqui para vocês. Não é de vital importância, não é notório o conhecimento dessa divisão, mas, obviamente, isso acrescenta alguns novos dados a nós, tá? Apenas para que você tenha contato e possa se aprofundar até ele. Muito bem. Agora nós vamos entrar nas especificidades dadas durante o Renascimento. Ou seja, nós vamos fazer uma espécie de divisão das áreas em que houve atuação de artistas, de cientistas, renascentistas, e nós vamos fazer uma espécie de especialização em cada uma delas. A primeira especialização, a primeira ordem de conhecimento que nós produziremos vai ser sobre as artes plásticas e a arquitetura durante o período renascentista. Para isso, eu tenho que ter uma ideia bem clara que tanto as artes plásticas, a pintura, a escultura e etc., como a arquitetura, são influenciadas diretamente pela cultura clássica, pela cultura greco-romana. Isso significa que há uma retomada do classicismo, e essa retomada do classicismo estará presente em várias dimensões, tanto nas artes plásticas, como também na arquitetura. Eu ajeitei aqui para vocês um parágrafo para que nós tenhamos um entendimento bem claro de como isso se dá em suas características. Vejam o segundo parágrafo, meus anjos. As obras colocadas em prática durante o período renascentista caracterizam-se pelas representações humanas, basicamente, que perdem seu caráter idealizado, endeusado, como era na Idade Média, e passam a ocupar um primeiro plano nas obras. Isso é muito interessante. Mesmo que os temas sejam religiosos. Esses elementos são apresentados a partir de cores contrastantes, vibrantes também, e de um senso de tridimensionalidade, ou seja, há uma ideia de que a produção artística ela deve ter um voltar-se para a perfeição. Assim como era entre os gregos, principalmente, uma escultura, uma pintura, e você entende, a partir da arte grega, que todas as obras elas eram tridimensionais. Significa, portanto, que mesmo a pintura utilizava a tridimensionalidade como fundamento das imagens que eram refletidas, e isso trazia uma noção mais ampla do conhecimento e do entendimento da obra para aqueles que o contemplavam. Nós vamos fazer uma viagem em cima disso hoje, e nós vamos começar essa viagem de tridimensionalidade, de cores contrastantes, da figura do homem como centro dos elementos artísticos, a partir da obra Santa Sé de Leonardo da Vinci. Percebam, meus queridos alunos, que esta é uma obra universal, ela se tornou universal, ela se tornou uma coqueluche, digamos assim, entre aqueles que são apaixonados pela pintura. E você percebe que aqui está Jesus e seus apóstolos fazendo a Santa Ceia antes da crucificação de Jesus. Porém, uma série de símbolos aparecem nesse quadro. Aparentemente, esse quadro pintado por Leonardo da Vinci é um quadro religioso,
Mas, como eu disse a vocês, a presença do homem, a presença da figura humana, mesmo em retratos, mesmo em pinturas religiosas, é bastante marcante. E a presença da figura humana se dá, sobretudo, aqui na figura de Maria Madalena, essa pessoa aqui à esquerda, né, à direita de Jesus, e a figura de Jesus. Entre eles, a formação... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um pincel. Deixa eu ver se eu consigo. Entre eles... Opa, não deu certo. Vou tentar de novo, formatar. Borda da imagem, pano de fundo. Não vou saber mexer, esquece. Entre Jesus e Maria Madalena há um símbolo, meninos. Esse símbolo é um símbolo em V, vocês podem perceber. Maria Madalena e Jesus formam um símbolo em V. Esse símbolo, ele era o símbolo do falo entre gregos e romanos. O falo nada mais é que o órgão masculino. E isso, entre os romanos e os gregos, significava fertilidade, significava masculinidade, significava força e poder. Tanto é que guardas municipais, membros do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, usam insígnias em seus braços, e quanto mais insígnias de falo ele tem, mais importante a sua representação ou a sua hierarquia dentro desse exército. Então, percebam que a representação humana, demasiado humana, aqui do quadro, está justamente nessa simbologia erótica, podemos dizer assim, voltada a uma ideia de masculinidade, de potencialidade, de força, entre Jesus Cristo e Maria Madalena. Isso foi revelado no filme estrelado por Tom Hanks. Agora me fugiu o nome desse filme, vocês vão se lembrar dele. Mas o fato é que a figura humana ela é sempre presente, sempre central, mesmo que os temas sejam religiosos dentro do Renascimento. Ok? Uma segunda obra interessantíssima que também mostra o caráter humano, demasiado humano, ou humanista, que prega a valorização do homem dentro dos seus princípios mais fortes, magnânimos, é justamente a Escola de Atenas, pintada por Rafael Sanzio. Aqui estão os grandes e ilustres pensadores da cultura clássica, principalmente da filosofia. Ao centro estão Platão e Aristóteles, figuras máximas da Escola de Atenas, pintada por Rafael Sanzio, e isso corrobora justamente a ideia de que o homem ele está no centro do universo, ele é o centro da capacidade produtiva do universo, e isso fica representado em todos os seus detalhes aqui pela Escola de Atenas e os seus representantes filosóficos. Muito bem. Outra ideia muito marcante da figura humana, demasiado humana, nas obras renascentistas, é a criação de Adão, de Michelangelo. Percebam, meninos, tanto a figura de Deus como a figura aqui de Adão, elas são potencialmente humanas, elas são muito menos angelicais e muito mais portentora de uma qualidade humana, seja nos seus traços físicos, seja num plano psicológico que há por trás desse quadro. E percebam também que a perfeição física de Adão dá um entendimento bem claro da influência da cultura greco-romana nas artes plásticas renascentistas. Os gregos principalmente, eles esculpiam voltando-se à perfeição. Essa era a ideia do escultor, da arte grega, a ideia da contemplação sobre o belo, e aqui não é diferente, principalmente na figura de Adão. Tudo bem, meus anjos? Mais uma característica clássica, mais uma característica da pintura, das artes plásticas clássica aqui no Renascimento. E por último, meninos, há um ponto muito interessante a ser tocado aqui, quando nós tratamos do nascimento de Vênus e Botticelli. Eu não seria capaz de comentar todas as simbologias que há por trás disso, mas algumas são muito interessantes.
Veja, galera, Vênus, ela nasce a partir de uma concha, aparentemente. A concha, ela é símbolo da parte feminina, ela é símbolo daquilo que compõe a parte feminina. E ela também é um símbolo de prazer, e ela é um símbolo de fertilidade. Então, você percebe, meninos, que apesar da obra ter um contexto voltado aos deuses, né, à origem dos deuses, à mitologia e assim por diante, há uma justificativa humana, demasiado humana, nesse mesmo quadro. E isso está presente justamente na concha, que representa o prazer, a libido, a ideia das sensações que estão por trás do corpo humano. E isso é muito interessante notar, galera, porque o Renascimento ele abre as portas para que o homem e a mulher elas tenham acesso ao prazer. Não estou falando apenas do prazer carnal, como esse que está sendo descrito aqui na obra de Botticelli, mas aos inúmeros prazeres que antes eram condenados pela Igreja durante a Idade Média. Então, você, por exemplo, se você fosse um glutão na Idade Média, você obviamente era um pecaminoso, porque você simplesmente cometia o pecado da gula e etc. e tal. E grande parte dessas culpas notórias que o homem carregou consigo durante a Idade Média, aos poucos, durante o Renascimento, foram contrastadas. E esses contrastes permitem, por exemplo, que hoje nós possamos usufruir do nosso corpo de acordo com os meus próprios desejos e anseios. É evidente que meu corpo ele é um patrimônio meu, ele é inviolável, mas ao mesmo tempo eu posso ou não usar do meu corpo para o prazer. E isso já não é mais um tabu hoje, isso já não é mais uma restrição, isso já não é mais uma coisa temerosa como era anteriormente. E isso está descrito novamente aqui numa obra renascentista, e isso, obviamente, vai influenciar diretamente o nosso modo de pensar o mundo hoje. Muito bem, vamos ver um pouquinho agora, galera, da arquitetura e da escultura renascentista, principalmente da arquitetura. Na arquitetura renascentista, galera, vejam, nós temos a retomada dos elementos romanos da arquitetura, que deixam de ser simples construções e passam a ser engenharias. O que é essa influência arquitetônica romana? São justamente os arcos, meninos. Os arcos que eram usados comumente pelos romanos, eles passam a ser adotados novamente pelos arquitetos renascentistas e que passam a desenvolver obras-primas em suas constituições. Por exemplo, a cúpula da Catedral de Florença, feitas através de um processo de engenharia que tinha como base os arcos romanos e que permite uma constituição belíssima, finíssima, de uma singeleza e, ao mesmo tempo, de um toque de excelência, não só no seu exterior, mas também em seu interior, com a pintura dos afrescos. E isso dá uma nova dimensão à arquitetura dentro do Renascimento. Um pouco mais adiante, nós teremos o advento da arquitetura gótica, e as igrejas, ao longo da história moderna e contemporânea, elas vão fazer uma mistura daquilo que se representava no Renascimento, através dos arcos romanos, e da arquitetura gótica ou pontiaguda, né? Então, nós veremos várias igrejas híbridas, né? Tanto com cúpulas, quanto com pontos extremados que nos levavam ao céu e assim por diante. Mas aqui está um exemplo da arquitetura renascentista que foi justamente influenciada pela arquitetura romana. Nós temos um pórtico, eu não poderia deixar de mostrar esse pórtico, construído por Guibert, chamado Portas do Paraíso.
tanto no final da Idade Média como no começo do Renascimento, a Igreja foi um dos mecenas mais influentes que teve entre os artistas e pintores, principalmente italianos. Guibert era um desses, e a Igreja usou o seu talento justamente para moldar a porta de uma igreja. A ideia da Igreja nesse momento era justamente fazer com que as pinturas, as esculturas, a ornamentação como essa de Guibert tivesse um caráter pedagógico nesse momento da história. Ou seja, haviam poucos sujeitos que sabiam ler e escrever, então a arte nesse momento, o mecenato praticado pela Igreja, contratando esses artistas maravilhosos ao longo dos séculos, tinha justamente o intuito de não só de elevar a religião, mas também de mostrar ao povo mais simples um pouco daquilo que era representado na Bíblia, um pouco daquilo que era representado nas Santas Escrituras, e, portanto, eles adquirem um caráter pedagógico. E vejam esse pórtico de Guibert, meninos. É uma coisa assim assombrosa, né? É uma coisa tão bem feita, tão delicada, tão magnânima, que, obviamente, nós saímos de cena. Eu nunca vi de perto, mas deve ser uma coisa maravilhosa. Né? Muito bem. Já na literatura e na filosofia, nós tivemos algumas situações embaraçosas para a Igreja, digamos assim. Na literatura, na filosofia, nós já comentamos a figura de Maquiavel, que rompe completamente com os valores cristãos no que concerne a política. Maquiavel rejeita a ideia de moralidade, a ideia de ética como fundamento das relações políticas e passa a reivindicar a ideia de que, para ser um bom governante, você tem que ser astuto, você tem que ter uma sabedoria que lhe permita manter-se no poder. Isso, obviamente, afasta a ideia de que tanto a moralidade quanto a ética seriam uma sustentação de um bom governo. Para Maquiavel, não. Para Maquiavel, nós temos uma visão um pouquinho mais centrada, egoísta, egocêntrica ou ególatra, né, meninos, da figura do governante. Isso é muito interessante e isso vale a pena ser conferido novamente na literatura de Maquiavel. Mas o livro que mais chama a atenção do Renascimento, sem dúvida alguma, se não leram, leiam, é Miguel de Cervantes em seu Dom Quixote. Dom Quixote, meninos, ele era uma espécie de nobre empobrecido. O Dom Quixote, ele tenta lutar, ele tenta lutar e tenta manter a ordem aqui se estabelecia anteriormente, que era uma ordem social que tinha como primazia, que tinha como principais classes o clero e a nobreza. E ele, como um nobre empobrecido, ele tenta a todo custo conquistar um feudo ou conquistar feudos para que ele possa voltar a ser um nobre reconhecido. Mas a decadência do mundo feudal, a decadência dos valores feudais, a decadência da mentalidade feudal é descrita na figura de Dom Quixote. Isso nos permite remeter a uma ideia de transformação. Alguma coisa está acontecendo para que o pensamento de Dom Quixote seja démodé, seja já ultrapassado. Então, nós estamos vivendo realmente uma nova experiência social, política, econômica, filosófica, científica, e Dom Quixote faz parte daquele velho plano, daquela velha ordem social na qual nós já identificamos que é uma ordem medieval e que é uma ordem anacrônica dentro daquilo que se apresenta na figura de Dom Quixote. Okay? Por fim, vamos apenas relembrar o Renascimento científico. Nós falamos muito do Renascimento científico. Nós admitimos que, a partir de Copérnico, Galileu, Newton e outros grandes pensadores, houve uma mudança consubstancial nas relações de produção do conhecimento. Uma nova metodologia é admitida, e essa nova metodologia ela foge do modelo aristotélico tomista para se basear na experiência e na matemática como instrumentos de produção desse conhecimento.
racionalidade humana é valorizada e, a partir desse momento, nós temos a constituição daquilo que nós chamamos de nova ciência. A nova ciência ela vai penetrar em áreas que antes era de monopólio da igreja, como a astronomia, como a física e outros pontos culminantes aí da produção de conhecimento humano. Ok, meus anjos? Era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Na próxima aula, nós vamos terminar o livro 3, porque eu vou corrigir exercícios tanto da reforma religiosa, quanto também do período renascentista. Tudo bem, meus anjos? Um beijo a todos, fiquem bem e até a próxima.